Olá, queridos irmãos, eu sou a Cíntia Araújo e hoje na palestra doutrinária eu vou falar sobre a força espiritual. Como é de costume, a gente sempre faz uma oração antes de iniciar os trabalhos, então eu vou pedir que agora vocês se concentrem e levem seus pensamentos à espiritualidade superior e, primeiramente, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, mesmo que distantes. Nós temos, então, um momento de reflexão, de união, e esse momento, pela graça da internet, ele pode se repetir várias vezes. Nós podemos buscá-lo de novo, quando precisarmos, porque ele vai estar aqui disponível. Então, pedimos à espiritualidade que possamos aproveitar esse momento, aprender, refletir e utilizar o conhecimento daqui hoje para nos melhorarmos na nossa reforma íntima. Que seja um momento em que a gente possa emanar luz e bons fluidos ao nosso redor, ao nosso lar, aonde quer que estejamos ouvindo essa palestra. Que assim seja. Então, o tema de hoje, força espiritual, escolhi esse tema baseado no livro do José Carlos de Luca. Então, aqui, a gente vê uma edição mais antiga desse livro e aqui uma edição mais atual. Então, eu escolhi algumas partes dele que eu achei interessante, foram por escolhas pessoais minhas mesmo, que eu achei mais interessante para compartilhar aqui com vocês. São atitudes que a gente pode ir mudando aos poucos no nosso dia a dia, para nos fortalecermos espiritualmente, para que a gente não se abale diante das dificuldades e que a gente consiga seguir em frente, sempre tentando se melhorar e crescendo na lei do progresso. Então, a primeira atitude que eu gostaria de compartilhar com vocês é: seja feliz hoje. Então, o melhor dia para a gente ser feliz é hoje, mas muitas vezes a gente fica envolvido com tarefas, com deveres, com problemas, com situações difíceis e deixando a felicidade para o dia seguinte, para amanhã, para o ano que vem, para quando eu me aposentar, enfim. Mas a gente tem que ter em mente que a felicidade, ela é um estado de espírito. Então, a gente, por mais que a gente esteja envolvido em situações difíceis, a gente sempre tem motivos que nos alegram, que podem nos ajudar a ser feliz naquele momento. Então, estar consciente do que está ao nosso redor, não só nas coisas árduas, mas também nas coisas positivas, ajuda a gente a entrar nesse estado de espírito de felicidade. E isso vem dentro da lei da atração. Então, quando eu dou valor para as coisas boas, para aquela sensação de bem-estar, mesmo que ela seja curtinha no meu dia, mesmo que sejam pequenas coisinhas que acontecem, pequenas situações, eu vibro naquela situação feliz. Eu acabo mudando a minha vibração espiritual, eu entro, então, numa vibração superior. E acabam que outras vibrações são similares, situações positivas são similares, a gente acaba atraindo, então, mais situações positivas, auxiliando a gente nesse estado de felicidade. Além disso, felicidade é a consciência tranquila. Então, se eu faço alguma atitude que vai prejudicar outra pessoa, a minha consciência vai ser afetada, porque eu sou um ser racional, eu sou um ser que observa. E a gente pega essas impressões que nos marcam. Então, mesmo que eu faça algo que é bom para mim, se eu ver um irmão sofrendo, eu não vou conseguir ser feliz com o sofrimento do outro. Então, nem mesmo a morte do corpo físico vai fazer com que essa situação que está gravada na minha consciência se apague. A consciência, ela é do espírito, ela não é do corpo. Então, a gente tem que atuar no nosso dia a dia para que a gente tenha uma consciência tranquila, pois a consciência tranquila nos auxilia naquele estado de felicidade, naquele estado de espírito. Além dessa lei da atração do estado de espírito, a gente também tem a lei de ação e reação. Então, a gente está aqui para aprender. Os nossos atos geram consequências. Então, atos negativos que geram prejuízo para o próximo vai vibrar na lei da reação e reação, e em algum momento eu vou aprender na pele aquele,
aquela situação negativa que eu fiz o outro viver. Já se eu tenho mais consciência das minhas atitudes, a minha reação positiva, ela vai então reagir de uma forma positiva para mim também. E não adianta a gente fazer de conta que está tudo bem só porque ninguém sabe. A nossa consciência sempre vai saber, e também a consciência universal, a consciência cósmica, a espiritualidade conhece as nossas atitudes, conhece as nossas intenções. Então, a lei de ação e reação não há como fugir dela. Por isso que a gente tem que sempre consultar a nossa consciência antes de agir, para não ter nenhuma atitude que traga prejuízo para outra pessoa. Porque a infelicidade do meu irmão é a minha infelicidade também. Isso, a gente tem que ter mais consciência das nossas atitudes. Nós temos que estar presente em tudo que a gente faz. Então, a gente não pode deixar a vida correr e só reagir às coisas. Então, a gente tem que avaliar constantemente tudo que acontece na nossa vida. A gente tem que estar concentrado nos nossos objetivos e estar preparado para evitar situações que são óbvias que vão acontecer dentro da lei de ação e reação. Então, eu sei que se eu for grosseiro com alguém, aquela pessoa tem uma probabilidade muito grande de ser grosseira comigo também. E ninguém gosta de ouvir desaforo. Então, não diga um desaforo. Isso é muito simples. A não ser, né, que, claro, a pessoa que eu ofendi seja uma pessoa mais consciente que eu e não retribua. Porém, eu não posso simplesmente delegar a responsabilidade das reações das minhas ações para os outros. Nós somos responsáveis pela reação das nossas próprias ações. Então, por isso, a gente não pode deixar para cuidar da nossa saúde só quando a gente estiver doente. A reação já aconteceu pela minha negligência. Aí eu vou ter uma ação diferente para ter uma reação diferente. Então, evite situações óbvias, estando presente e consciente das atitudes. E, claro, às vezes a gente não tem aquele conhecimento ainda da reação, né? Nem toda situação ainda a gente já experienciou para saber a reação dela, e a gente erra. Isso faz parte da nossa imperfeição como ser humano. O que a gente tem que fazer frente a um erro? É aprender. O erro, ele é uma oportunidade enorme de aprendizado. Então, não existe fracasso, a não ser que a gente aprenda. Se eu errar, eu só vou fracassar se eu continuar reagindo às coisas. Agora, se eu errar, olhar para minhas atitudes, tentar reformar, me reformular, fazer diferente da próxima vez, eu aprendi. Isso não foi um fracasso, mas sim uma oportunidade de crescer e progredir. Então, a lei é siga em frente. A gente não pode se apegar aos erros, se apegar às situações onde, às vezes, a nossa consciência ficou pesada. Se eu errei, eu tenho que aprender, tentar reparar esse erro o quanto antes. Às vezes eu não consigo reparar esse erro com a mesma pessoa, mas eu posso evitar que eu erre com outras, e eu posso reparar muitas vezes esse erro com outras pessoas e seguir adiante. Porque o progresso exige que a gente dê um passo à frente, exige que a gente saia daquela situação que a gente está hoje. A gente tem que sempre se melhorar um pouquinho a cada atitude, a cada experiência vivida. Dentro ainda de seguir em frente e de aprender com o erro, a gente tem que tomar muito cuidado com os perigos do perfeccionismo. O perfeccionismo, muitas vezes, ele impede que a gente tome uma atitude porque a gente tem medo de errar. Então, a gente tem que lembrar que a perfeição realmente só existe a Deus. A perfeição pertence a Deus. Nós somos criaturas em desenvolvimento. Então, a gente não pode exigir perfeito. Muitas vezes a gente tem medo de errar e não faz. Eu tenho medo de ir mal na prova, então eu não vou fazer a prova, não vou estudar, não vou para a escola, não vou fazer o vestibular, por exemplo. Ou muitas vezes, eu quero escrever um livro, eu quero escrever um poema. E eu fico esperando a situação perfeita
mas eu tenho medo de fazer uma coisa cafona, uma coisa meio que não ficou legal, e não escrevo. Então, aqui a gente vê essa imagem desse lápis, é mais ou menos isso. A gente fica apontando o lápis até ter a ponta perfeita. Só que a ponta perfeita nunca vai acontecer. E quando a gente vê, esse lápis está esgotado. Então, muitas vezes a gente fica se cobrando perfeição, a gente se esgota, a gente se cansa e não sai do lugar e fica estagnado. Então, claro, a gente sabe o que é, o que a gente sabe que é errado, a gente não faz. Mas se a gente tentar algo novo e errar, gente, é uma oportunidade de aprendizado. Então, a gente não pode levar para nossa consciência erros que a gente nunca cometeu antes. Os erros novos servem para aprendizado. Então, a gente repara esses erros na medida do possível e segue em frente. Ainda assim, além de estar atento às nossas atitudes, a gente tem que estar atento também ao nosso corpo físico. O nosso corpo físico, ele é um espelho das nossas emoções e do nosso espírito. Então, toda dor que a gente sente, toda dificuldade que a gente tem no nosso corpo, indigestão, tensão, dores articulares, muitas vezes são reflexos do que está dentro de nós, da nossa alma, das nossas emoções. Então, em vez de a gente reclamar assim, ai, tô com dor de cabeça de novo, tô com dor nos meus ombros de novo, que saco isso, a gente tem que olhar para isso com um sinal de alarme. Poxa, eu tô com dor de cabeça de novo, o que que eu tô fazendo? Como que eu estou reagindo às coisas? Será que posso fazer alguma coisa diferente para não sentir essa dor de cabeça de novo? Para não sentir essa tensão nos ombros de novo? Então, essas dores são oportunidades para a gente avaliar tanto o nosso corpo físico quanto o nosso corpo espiritual e emocional. E aí, muitas vezes, essas dores são por culpa, por consciência pesada, por rancor, por irritações, por sobrecargas que vêm do perfeccionismo, do medo de errar. Então, a gente tem que deixar que o amor cresça na gente para com o outro e para com nós mesmos e permitir que a gente seja indulgente e que a gente cresça com as nossas pequenas coisas, nossas pequenas dificuldades. Então, o amor é a maior fonte da cura. E o autor do livro ainda diz que o amor, além de ser o melhor agente da cura, o perdão é o caminho seguro que nos leva para o amor. Então, muitas vezes, as nossas doenças físicas vêm de rancores, de raivas, de irritações que a gente carrega há muito tempo e guarda dentro da gente. E quando a gente começa a perdoar e começa a deixar o amor fluir e demonstrar o amor, nosso corpo também vai mudando com isso, nosso corpo físico, além do corpo espiritual. Porém, o cuidado com o corpo físico é uma via de duas mãos, não é só do espírito para o corpo. A gente sabe hoje em dia, e a ciência já demonstrou, que também do corpo a gente pode auxiliar o espírito. Poxa, mas como assim? Não é, o espírito não é um reflexo do corpo, o corpo não é um reflexo do espírito? É. Mas através do movimento, da atividade física, a gente consegue, então, produzir substâncias no nosso corpo que modulam nossas emoções negativas. Modula emoção negativa está um pouco complicado. Então, já tem evidência científica que a atividade física, ela muitas vezes diminui pensamentos negativos que trazem essas dores, esses problemas físicos. Então, se a gente cuida do nosso corpo, a gente também acaba tendo uma ferramenta para cuidar do nosso espírito. Então, quantas vezes a gente fala assim, ai, tô tão estressado, vou sair para dar uma caminhada e fiquei tão bem depois daquela caminhada. Não é por isso, eu parei de pensar nas coisas ruins, eu parei de pensar no problema, eu me distraí, eu aliviei aquela carga emocional negativa e o meu corpo acaba, então, sentindo esse benefício. Além, claro, que a atividade física também traz benefícios físicos para o corpo, que também já foi bem comprovado, e eu não vou entrar nesse assunto hoje. Ainda nisso de tentar se movimentar, tentar se cuidar, também tentar estar mais consciente nas atitudes e crescer e aprender com os erros, a gente tem
as nossas pequenas conquistas diárias. Então, hoje eu consegui caminhar mais. Hoje eu não me estressei com aquele colega de trabalho que eu não tenho afinidade. Hoje eu consegui concluir um trabalho muito difícil, uma tarefa difícil. Então, são pequenas conquistas e a gente tem que valorizar as nossas pequenas conquistas. Porque os grandes feitos são feitos de pequenas vitórias. Então, toda pouquinha coisinha que a gente faz, o mínimo que a gente faça de bom e de positivo é um mérito nosso. A gente não pode só esperar as grandes coisas para conquistar. Isso faz parte do perfeccionismo também. Se eu espero que seja um feito enorme, uma perfeição, talvez eu tenha muito pouco motivo para celebrar na minha vida. Mas se a gente olhar as pequenas coisas, a gente tem muita coisa para celebrar. Então, no nosso caminho longo, ele é feito de pequenas conquistas, de pequenas mudanças que a gente alcança, de pequenos avanços. Então, celebre e aceite que a gente tem o nosso próprio ritmo para crescer. Claro, mas nem só de conquistas é feita a nossa vida. A gente tem momentos muito difíceis, né? Poxa, eu hoje não tive muitas conquistas, hoje meu dia foi difícil, minha semana foi difícil, meu mês foi difícil, né? A gente nessa pandemia, a gente está há mais de um ano numa situação muito difícil. Realmente, a gente tem dificuldades e a nossa condição humana faz com que, em geral, a gente tenha mais dificuldades do que facilidade, porque a gente precisa aprender. O problema é que muitas vezes a gente não sofre nem tanto pelos problemas, mas mais pela inconformação de ter um problema. Isso é uma questão do orgulho. A gente tem o nosso ego, né, o egoísmo, que a gente fala, não, não acredito que eu tenho um problema. Meu bem, aqui na Terra todo mundo tem problema. Se a gente não fosse para ter problema, a gente não estaria aqui na Terra. Os problemas fazem parte do aprendizado, das provas e expiações. É a realidade do nosso planeta e da nossa existência humana. E a gente vive uma situação muito, né, diferente do que a gente viveu até hoje, né? Nas redes sociais, em geral, as pessoas só postam os momentos felizes. E quando a gente olha as redes sociais dos outros, parece que as pessoas são felizes o tempo todo e não tem problemas. E muitas vezes a gente acha que só a gente tem problema. Mas não, as pessoas simplesmente só mostram as coisas boas. A gente não sabe o que está por trás daquelas fotos. Então a gente tem que cuidar nessa situação de se comparar com os outros. Os problemas fazem parte da vida, são oportunidades de aprendizado. Muitas vezes a gente se vê sozinho, mas às vezes a gente simplesmente não está enxergando a ajuda que está ao nosso lado, porque a gente está inconformado com a situação de ter um problema, em vez de estar conformado com o problema e disposto a superá-lo. Muitas vezes a gente tem os recursos, e se não tem o recurso ainda, o recurso vai vir no momento oportuno. A gente tem que ter fé e esperança, e a gente consegue sim, quando a gente tem a disposição de enfrentar e superar um problema. Não estou dizendo que é fácil superar um problema, mas nós não temos situações que a gente não consegue resolver. Deus não faz isso conosco. Além disso, a gente, né, tem dentro da lei de atração o contágio mental. Então, se eu estou muito identificada com o problema e pouco identificada com a solução do problema, eu vou ter muita dificuldade de encontrar soluções, eu só vou encontrar mais problemas. Então, a gente tem que estar muito atento com o que a gente pensa, porque o pensamento é força criadora e ele plasma na atmosfera o produto das nossas aspirações. Então, se eu aspiro resolver, se eu aspiro aprender, se eu aspiro crescer, isso vai estar numa atmosfera ao meu redor e eu vou atrair situações, pessoas, recursos conforme a minha vibração. Então, o contrário é a mesma coisa. Se eu fixo demais no problema, se eu me identifico, me inconformo com o problema, eu vou plasmar situações difíceis e eu vou acabar ficando cego para soluções que às vezes são muito estão nítidas na nossa frente. E a gente então fica naquela situação complicada, num ciclo vicioso.
Então, aqui a gente vem aquela fala orai e vigiai. Então, a gente tem que, além de orar e pedir o auxílio, a gente tem que vigiar os nossos pensamentos para não se identificar com as vibrações negativas e sim tentar plasmar situações positivas na atmosfera ao nosso redor. E isso, então, propicia um contágio mental positivo também, para que a gente receba as intuições do plano superior para resolver os nossos problemas, para enfrentar situações difíceis. Então, sem dramas na mente, sem dramas na vida. Como a gente tem essa questão do contágio mental, se eu não tenho esses dramas plasmados ao meu redor, eu não tenho eu tenho menos dramas na minha vida, né? Ainda é uma ilusão dizer que eu não vou ter drama nenhum, porque isso não faz parte ainda da minha evolução, da nossa evolução espiritual. Nós somos ainda imperfeitos. Dramas a gente vai ter, porque a gente não pode se identificar demais com eles e viver preso a essas dificuldades. Então, aqui tem essa frase: Deus criou o mundo pela força da palavra, e isso vale também para nós. Então, quando a gente fica reclamando muito e só reclama, a gente está plasmando essas situações difíceis. Se Deus falou para criar o mundo só com a palavra e criou, se eu falar reclamação, se eu falar coisas negativas, eu vou criar uma atmosfera negativa também. Então, o fato da gente muitas vezes estar inconformado com o problema, a gente deixa problemas acumularem, a gente está com as mãos vazias, não está fazendo nada, e a nossa situação está ficando mais difícil de vencer. Então, a gente tem que ter em mente que não tem dificuldade nenhuma, que o trabalho e o tempo não resolvam. Então, a gente tem que trabalhar aos poucos, ter paciência e as coisas se resolvem, os recursos vão aparecer no seu determinado tempo, se a gente permitir. Então, o que a gente tem que fazer é não congestionar a nossa vida. O autor do livro, ele fala muito da situação do trânsito, que às vezes o trânsito é ruim, a gente se irrita com o trânsito, e muitas vezes essas situações do trânsito trazem dramas muito graves para a nossa vida, de acidentes, de briga de trânsito, enfim. O fato é que qualquer descarga de raiva ou irritação vai afetar as avenidas do nosso coração, provocando caos e trânsito na vida. Então, aqui eu gosto de lembrar de uma frase que diz assim: o meu dia foi ruim, ou eu permiti que 2 minutos ruins do meu dia estragassem o meu dia inteiro? Então, às vezes, deu tudo certo ao longo do dia, mas assim, foi uma buzinada no trânsito que me irritou, e eu permaneci irritada, e eu irritei as pessoas ao meu redor, e aí vem a lei da ação e da reação, a lei da atração, aquela situação negativa e meu dia todo fica ruim. Por quê? Porque eu me identifiquei com uma situação ruim. Às vezes foi, ai, a impressora que empacou, mas eu resolvi aquilo em 5 minutos. E eu passo o resto do dia com raiva. E por causa de 5 minutos de uma impressora que empacou no trabalho. E a gente deixa essas situações ruins congestionarem a nossa vida. Então, a gente tem que desapegar das coisas ruins, deixar elas para trás, bom, resolvi, não resolvi, agora eu sigo em frente. Não congestionar a vida com pequenas coisinhas que nos irritam. Porque vamos combinar, uma pessoa irritada é irritante. Uma pessoa irritada deixa todo mundo ao redor irritado. Então, a gente tem que controlar muito as nossas emoções para não afetar a atmosfera ao nosso redor e também não afetar as pessoas que estão ao nosso redor. Sendo assim, a gente tem que dar espaço para o novo. Eu vivenciei uma coisa ruim, uma situação ruim, um problema, eu tenho que desapegar desse problema, tirar as lições dele e seguir em frente. Então, a gente tem que se desprender do passado e viver o momento do agora, viver para o futuro, viver para o agora. Então, aqui a gente tem a imagem de uma borboleta, né? Quando a gente olha para aquela larva, para aquele casulo, ele não tem cor, ele tem uma cor esquisita, a gente é até difícil acreditar que vai virar uma borboleta, né? Mas aquela larva, ela não vira borboleta, ela é borboleta. A borboleta já existe nela. É só uma questão de tempo para ela se transformar, para abrir espaço para o novo. Aquela larva, ela tem que se desapegar da forma de larva, ela tem que virar casulo, ela tem que se desapegar da forma de casulo e se deixar transformar em borboleta.
Então, deixar que, na verdade, não é nem transformar, deixar que a borboleta que existe nela apareça. E nós somos assim. Nós temos todo o potencial para crescer, para ter a força espiritual e progredir. É só a gente permitir que isso aconteça. Ainda nessa questão de mudança e desapegar do passado, de situações ruins, vem a reconciliação. Então, não tem como eu abrir o espaço para o novo se eu estou apegada a raivas e mágoas do passado e também com culpas que eu sinto. Então, se eu tenho um problema com alguém, eu devo perdoar essa pessoa, porque a gente já falou ali no começo da palestra. O perdão é o caminho para o amor e o amor é a cura de tudo. Então, se reconciliar com o outro abre espaço para o novo e abre espaço para situações novas na vida. E também se reconciliar consigo mesmo. Às vezes a gente erra, como a gente falou aqui, o erro faz parte da nossa condição humana. A gente erra, aprende com o erro, tenta reparar o erro o quanto antes, às vezes não dá, e a gente fica com culpa. Então, se eu não conseguir reparar aquele erro com aquela pessoa, eu tenho que tentar reparar esse erro de outra forma, às vezes é com outra pessoa, numa situação parecida. Mas eu não posso deixar de me perdoar, eu tenho que me perdoar porque nós somos humanos, a gente tem que ter essa noção da nossa condição de aprendiz. Então, se reconciliar também é abrir espaço para o novo e seguir em frente. E claro, tem as verdades óbvias. Então, o respeito consigo mesmo, o respeito com os outros, o respeito com o momento de evolução espiritual de cada um e o meu próprio momento, é algo que eu tenho que ter consciência. Nós todos erramos de formas diferentes, de formas parecidas, e isso faz parte da nossa condição humana. Isso a gente já falou várias vezes em diversas palestras aqui, tem vários conteúdos espíritas que falam muito disso. A gente sabe a lição de cor, mas a gente ainda tem que aprender essa lição. Quando a gente aprender que nós somos seres imperfeitos e a gente aceitar a nossa imperfeição e criar a consciência para o progresso, para o nosso ritmo, a gente então vai conseguir vencer esse processo de evolução de uma forma mais leve, com menos culpa, e criando então aquele estado de espírito de felicidade. Então, sem pressa. Então, só a aceitação da nossa condição humana, da nossa humanidade, é a ponte segura que vai nos levar à angelitude. Então, a gente só vai virar seres angelicais, seres evoluídos, quando a gente aceitar que nós somos humanos, não anjos ainda, ainda, tá? Nós temos todo o recurso para nos tornarmos seres evoluídos, espíritos de luz. É só uma questão de tempo e cada um no seu. Então a gente não sabe a bagagem espiritual do próximo. Às vezes a gente não sabe nem direito a nossa própria bagagem espiritual, porque a gente tem o véu do esquecimento a cada reencarnação. Então a renovação espiritual é, antes de tudo, um ato de amor com nós mesmos, conosco mesmo. Então, quando eu me aceito, eu me agradeço pela minha condição e eu estou consciente das minhas atitudes e eu tenho as minhas metas definidas, eu entendo que é só uma questão de tempo. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado é não se comparar com o próximo, porque cada um tem o seu próprio trajeto, cada um tem o seu contexto, cada um tem a sua realidade física e espiritual. Então, trago mais uma vez a situação das redes sociais. A gente olha, vê a vida dos outros e se compara. O ideal, se comparar não é o ideal, porque nós não somos as mesmas pessoas, nós não somos os mesmos espíritos. Então, a gente não deve se comparar. O que a gente pode fazer é admirar alguém e utilizar alguém ou atitudes como exemplo. Então, fulano é uma pessoa sempre gentil, eu nunca vi ela fazer nenhum ato rude com ninguém. Eu acho isso muito legal. Eu gostaria de ser gentil assim. Eu não estou me comparando, mas eu estou usando aquela pessoa como exemplo. Então, falar, olha, ela não se irrita, olha as palavras que ela utiliza,
Olha, ela não fala sem pensar, às vezes ela para e pensa. Então, não quer dizer que ela não se irrite, não quer dizer que aquela pessoa que é gentil, às vezes, não tenha que se controlar. Ela só conseguiu o controle. Então, a gente pode usar, então, né, aquelas pessoas que a gente admira como exemplo, mas nunca se comparar, porque nós não somos os mesmos seres. Cada um no seu tempo, cada um no seu ritmo, no seu próprio caminho de evolução espiritual e sem pressa. Aqui o sem pressa não é assim, encarnação que vem eu cuido disso. Não. Se eu sei que eu tenho um problema agora, eu sei que eu tenho que melhorar isso, se eu deixar para a próxima encarnação, eu estou sendo negligente e eu estou estagnando, eu não estou sem pressa, eu estou estagnado, eu não estou nem andando. Então, isso é irresponsabilidade. O que eu digo sem pressa é sem se culpar, é sem se comparar com o outro e fazer o que a gente pode fazer dentro da nossa consciência e da nossa condição humana. Então, a nossa reforma íntima, na essência, é a valorização humana, a minha própria e das pessoas que vivem ao meu redor. Porque eles também erram, eu não posso cobrar perfeição no próximo se eu também não sou perfeito. E ninguém é perfeito, a perfeição é só de Deus. E isso, além nós mesmos, do nosso templo, do nosso espírito, a gente tem também a questão do meio em que a gente vive. E o nosso lar é uma fonte de luz para nós mesmos, e é um lugar onde a gente muitas vezes renova as nossas forças após situações difíceis, situações tristes. Então, a gente renova as nossas forças no lar para seguir em frente. Então, quando a gente vê a nossa casa, um apartamento, onde quer que a gente more, a gente tem um ambiente físico e um ambiente espiritual. Então, o ambiente físico que requer cuidados, o lar espiritual também requer cuidados. Então, assim como eu organizo a minha casa, eu limpo a minha casa, lavo a roupa, troco roupa de cama, limpo tudo, eu também tenho que manter o meu lar espiritual higienizado e harmonizado. Bom, mas como é que eu limpo um lar espiritual? Pelas energias. Então, a oração dentro do lar é a maior fonte de luz e de defesa que a gente pode ter. Além da oração, né, da prece, a gente tem então boas atitudes, boas vibrações. Então, um bom convívio com as pessoas que vivem conosco, diálogo, um bom humor, troca de elogios. Então, criar um ambiente acolhedor, afetivo dentro do nosso lar, a gente cria um verdadeiro templo para a gente refazer as nossas energias a cada dia que a gente sai do trabalho e volta. A gente sai para a aula e volta, o que sai para fazer uma compra, resolver alguma coisa na rua e volta. O nosso lar, ele é um espaço, deve ser um espaço seguro para a gente, onde a gente tem que ter, então, uma harmonia e criar essa harmonia. Bom, a gente falou o que harmoniza o lar, o que limpa o nosso lar espiritual, mas o que suja o lar espiritual? Então, situações de violência, briga, muitas vezes um filme na televisão, aqueles noticiários extremamente sangrentos de violência, isso tudo desarmoniza o nosso lar. Então, a gente tendo atitudes de ver filmes, programas edificantes, leituras edificantes, fazer o evangelho no lar, a gente reequilibra essas energias. Dentro do lar e fora do lar, a gente deve demonstrar o amor. O amor é a fonte maior do nosso progresso espiritual, é o caminho para a evolução espiritual. Então, nem todo mundo demonstra amor. E a gente pode simplesmente sair da lista das pessoas que são carentes e omissas e entrar para a lista das pessoas amorosas. O que a gente não pode fazer é demonstrar amor só para receber o amor. O amor não é uma moeda, não é uma moeda de troca. O amor a gente dá e multiplica. É natural que conforme a gente demonstre amor, a gente também receba amor, mas eu não devo fazer por um motivo egoísta. Não vou só demonstrar de forma falsa e muitas vezes afetada. Não, eu tenho que ser honesta, sincera e carinhosa, afetiva com as pessoas. E assim a gente vai, então, mudando aquele ambiente ao nosso redor e vibrando de uma forma positiva, atraindo
situações mais amorosas e afetivas para a nossa vida. Ainda assim, por último, né, dentro do nosso fortalecimento espiritual, a gente tem a oportunidade sempre de falar com Deus. E a oração é, então, a forma mais poderosa de imunização espiritual, de fortalecimento espiritual. A gente deve criar esse hábito de conversar com Deus. A gente pode orar não só para pedir, a gente pode orar para louvar a Deus e a gente pode orar também para agradecer. Às vezes, a gente pode simplesmente trocar uma ideia com Deus. Às vezes a gente tem muitos sentimentos, eu não sei nem o que eu quero pedir, eu não sei nem o que eu quero agradecer. Às vezes a gente está numa situação tão ansiosa, assim, só conversa, né? Vai para um ambiente calmo, tranquilo e pode simplesmente conversar, colocar para fora vários sentimentos e a gente vai se organizando. Deus sempre está ali para nos ouvir. Afinal de contas, nós somos filhos de Deus e amigos de Jesus. O nosso Pai não impõe condições para nos amar. Ele nos ama independente das nossas imperfeições, independente dos nossos erros e nossos acertos. Ele sempre vai nos amar e nunca vai nos abandonar. Então, Deus nunca está longe de nós. Nós podemos nos afastar de Deus, mas a partir do momento que a gente quiser se aproximar, Ele vai estar ao nosso lado. E é a mesma coisa Jesus. Então, nós somos filhos de Deus e amigos de Jesus. Então, a gente sempre pode buscar força, um conselho, um auxílio, um acalento através da oração. A oração, então, é a nossa maior fonte de força espiritual. Então, queridos irmãos, eu termino por aqui a palestra de hoje. Eu agradeço quem ficou aqui assistindo. E agora gostaria novamente de encerrar o trabalho de hoje através de uma prece. Querido Deus Pai, querido Mestre Jesus, querida Mãe Maria e benfeitores espirituais, agradecemos a oportunidade de termos uma palestra, mesmo que não possamos nos reunir e nos encontrar presencialmente. Agradecemos a oportunidade que temos agora de assistir às palestras mais de uma vez, de procurar outros temas que possam nos ajudar quando precisamos. Agradecemos também o apoio que recebemos, as intuições que recebemos. Pedimos ao Senhor e os espíritos de luz que nos protejam, que nos auxiliem nesse momento difícil ainda de pandemia e que possamos sempre cultivar a nossa força espiritual, não só para o nosso próprio progresso, mas também para auxiliar o próximo e as pessoas que possam precisar da nossa força. E que assim seja. Obrigada e até a próxima.